Uma discussão sobre o futuro do seguro de transportes. E como a gente vai ver o mercado daqui 5, 10 anos e o que esperar dos profissionais que atua com o seguro de transportes e com as outras modalidades de seguros. Vou falar com um especialista no ramo, que foi um dos debatedores também, que vai falar um pouquinho da necessidade de pensar, talvez, não fora da caixa, mas com uma visão futura, para conseguir melhorar o mercado agora. Seria esse o pensamento? A gente estava falando sobre futurologia, né? Eu costumo dizer no nosso segmento, se eu pudesse ter na minha folha de funcionários uma cigana com uma bola de cristal que funcionasse, ou um oráculo, estaria tudo resolvido. Só que isso não existe, isso é uma irrealidade. A gente tem que pensar então nos riscos envolvidos, tem que pensar em todos os, que a gente chama de mapa do inferno dentro da organização, para ver onde são os riscos e o que você pode mitigar, eliminar ou reduzir. Quando a gente fala em risco, a gente pensa, logicamente, no gerenciamento de risco. Só que é uma área, muitas vezes, que recebe várias críticas, muitas vezes nem sempre é bem vista pelo contratante. Ou seja, utilizei algo e não teve o retorno que eu esperava. O que aconteceu? A falta de conhecimento, uma estrutura não adequada para o mercado ou uma mudança mesmo na visão de gerenciamento de risco? Olha, o gerenciamento de risco hoje é uma necessidade absoluta. Você não consegue fazer o financiamento de um risco na forma de seguro sem um gerenciamento de risco acoplado a essas apólices. O problema maior, eu diria o seguinte, não é mais suficiente. Você tem que realmente pensar fora da caixa e usar outras ferramentas ou algo realmente olhando no futuro, porque de repente a gente pode deixar de até ter seguro para o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Se espera mais o gerenciamento do risco do que ele realmente pode oferecer? E eu diria até mais, eu concordo. O gerenciamento de risco ele é uma necessidade absoluta e se não fosse o gerenciamento de risco, as perdas seriam muito maiores. Hoje elas estão constantes nos últimos anos, na faixa de 1 bilhão a 1 bilhão e 200 reais de prejuízo anual, com o roubo de cargas especificamente. Não vou nem entrar no mérito sobre acidentes, que é 10, 15 vezes isso. Tá? É muito pior. Mas se não fosse o gerenciamento de riscos, esse volume de perdas seria infinitamente maior. O senhor mesmo comentou que acidentes é muito maior, mas em compensação a violência, o roubo, se comenta muito mais. O que é isso? É devido à gravidade da situação, uma vez que o prejuízo até com acidentes é maior do que com o próprio roubo? Ou uma inversão de valores, quando a gente pensa assim, o que esperar? Ou a empresa não olha muito bem para acidentes e foca mais no roubo? São poucas as gerenciadoras de risco e as organizações que focam nas consequências dos acidentes. Hoje a gente tem uma infraestrutura completamente fora da realidade, rodovias, com exceção do estado de São Paulo, que estão em bom estado, no resto do país elas estão terríveis. Você não tem outros modais de transporte que você possa diversificar o transporte. Eu até brinquei na palestra que o volume de transporte rodoviário no país hoje corresponde a 66,6% do total transportado. Parece o número do diabo. E é verdade. Se eu não tiver uma diversificação dos modais para ter uma maior competitividade e uma diversidade nas possibilidades de transporte, a gente vai ficar só no transporte rodoviário e na mão de um motorista que é facilmente abordável para entregar uma carga, se for o caso, ou ter essa carga roubada. A gente está chegando ao cúmulo de, no Rio de Janeiro, começar a faltar produtos nas prateleiras dos supermercados porque os motoristas não querem mais entregar mercadoria no Rio. Uma das condições que o senhor falou é mudar, quer dizer, mudar o modal. A gente faz uso de rodoviário, seria o quê? Ferroviário, aquaviário, mas mesmo assim, por exemplo, a gente tem questões de roubo de trens. Quer dizer, como é que a gente fica essa questão? Está muito mais ligada ao modal ou está ligada a uma questão de necessidade de melhoria da segurança como um todo? Olha, eu acho que melhoria de segurança, sim, é fundamental. Se você usa cabotagem, usa transporte ferroviário ou aquaviário, não vou dizer que não ocorram roubos, mas ele é muito mitigado, muito minimizado, porque hoje está muito focado no roubo no transporte rodoviário. Infelizmente, porque é fácil roubar um caminhão. Você bota um caminhão de 500 mil reais com uma carga de 1, 2, 3 milhões de reais na mão de um motorista que é facilmente abordável e vai ser roubado. E isso está acontecendo no país todo, infelizmente.
E essa mudança de modal não ocorre por quê? Medo, dificuldade de planejamento? Bem, a gente está com uma infraestrutura totalmente defasada no país. A gente tem portos que não têm armazéns, que não têm ferrovias ou rodovias que chegam nesses portos e armazéns. Ou seja, a gente tem uma infraestrutura de transportes e de logística completamente defasada. Quer dizer, para mudar, teria que mudar toda a infraestrutura, isso levaria anos. Tem que investir em infraestrutura no país. A gente tem que recuperar 30 anos de atraso nos próximos 20 anos ou 10 anos, senão a gente vai acabar seguro, não vai ter uma logística decente, a gente não tem polos logísticos no país, e tem muita coisa para fazer. E o governo não está fazendo a sua parte, porque não tem dinheiro e está quebrado. Vai depender da iniciativa privada. Para você trazer investidores do exterior para investir no país, eu tenho que ter uma estabilidade política e econômica. E a gente não tem essa estabilidade política e econômica no momento. A hora que, eu diria, mais uns 2, 3 anos, a coisa começar a transparecer um pouco mais, a gente começa a ter uma estabilidade política e econômica, os investidores vão voltar para o país. O Brasil ainda é um país de oportunidades. Fica aqui a questão levantada por um especialista em transporte, não só rodoviário, mas também em várias outras áreas de transporte, e que vê uma deficiência. Essa deficiência, é claro, se deve também ao Estado, se deve ao governo, que é a falta de investimento em infraestrutura. E como ele mesmo mencionou, investidores virão, mas se não tiver uma política séria, atenção a todos os governadores, prefeitos e mesmo presidente, se não tiver um investimento sério, quando chegar essas empresas querendo colocar dinheiro do Brasil, que atenda a necessidade de infraestrutura, a situação não vai resolver. Fica essa aqui a polêmica levantada, e eu acho que é fundamental importância para se pensar, é melhorar a infraestrutura nacional.